Senhores telespectadores, num dos últimos programas visitámos a cidade de Setúbal. Bom, mas eu depois recebi realmente várias opiniões, e têm toda a razão, a dizer que eu não tinha mostrado o mais importante. Havia lugares que não podem deixar de se visitar em Setúbal e onde nós não tínhamos posto os pés. É verdade, a única explicação que está como calculou, em que o programa tem 25 minutos, às vezes as cidades são ricas demais para as resumir a tão pouco tempo. Foi por isso que hoje voltamos a Setúbal. Por isso, e não só por isso, é que eu não só não mostrei tudo, como talvez não tenha dito o principal. E cá estamos para conversar sobre Setúbal. Eu estou-lhes a falar aqui numa janela da Casa do Corpo Santo. Vale a pena entrar nesta casa para admirar por dentro. A Casa do Corpo Santo era uma confraria de pescadores. Os pescadores aqui de Setúbal, que iam para o mar e que no fundo eram a riqueza da povoação, fizeram uma confraria de que já há documento no século XIV. Há um escrito sobre a confraria de 1340. Continuou pelos séculos seguintes, século XV, XVI, XVII, século XVIII eram ricos. Os pescadores estavam tão ricos que puderam mandar fazer uma sede, como vê, é um palácio. Esta Casa do Corpo Santo é um edifício muito notável. Estou-lhes aqui a falar na sala onde reunia a confraria. Tem belos azulejos, tem um teto, suponho que é da época de Dom João V, um teto pintado com brutescos, que é notável, e tudo isto está bem conservado. Na sala ao lado, lá está, no meio do teto, o navio. Bom, mas a obra-prima aqui é a Capela dos Pescadores. Lá está, é a Nossa Senhora da Boa Viagem, e todo aquele conjunto de talha barroca é dos mais notáveis que há em Portugal. Só para ver isto justifica-se uma vinda a Setúbal. Infelizmente, essa situação de atenção e valorização do património histórico não é a regra em Setúbal. Longe disso. Setúbal é um caso flagrante de desprezo pelo património construído. Eu vou-lhes dar apenas alguns exemplos. Primeiro é este, que está na vossa frente, é um edifício gótico do século XV, é o Hospital de João Palmeiro. Isto vem do tempo dos descobrimentos. Bom, reparem, hoje é um pardieiro, lá dentro é um armazém de sucata e ferro velho, as plantas crescem nos interstícios das pedras e não há aqui o mínimo cuidado de conservação. Todavia, um monumento destes em qualquer lugar é precioso. São raríssimos, em Portugal, os exemplares da arquitetura civil do século XV. Vejam a que estado deixaram chegar, mas há mais para ver. Este é o convento manuelino de São João. É um dos raros conventos que ainda estão em pé em Setúbal. Bom, está em pé, mas está completamente abandonado. Foi mandado construir por aquele Dom Jorge que era filho bastardo del rei Dom João II. O Dom Jorge que viveu em Palmela, mestre de Santiago. Coitado, tinha um rancho de filhas e não conseguiu casá-las, nem conseguiu sequer que as quisessem nos outros conventos. Então mandou fazer aqui este convento, aqui viveram as filhas, hoje é também um lugar de solidão e de abandono. A casa que está na nossa frente tem passado, presente e futuro.
O passado, segundo a tradição, eram aqui os estaus do rei Dom João II, quer dizer, a casa onde se instalavam os fidalgos forasteiros. No século XVIII foi comprada por um nobre, pôs aqui o seu solar, reparem naquela enorme pedra de armas que traduz a vaidade do fidalgo. No século passado já não era casa de fidalgo, mas funcionava ali uma escola de música e dança. Hoje é uma casa abandonada, chove no telhado, a água vem até ao resto do chão. Bem, o futuro é aquilo tudo cair e depois fazer ali um prédio de apartamentos. Logo àquele lado fica outra fachada do século XVIII. Merece especial atenção o caso de Brancanes. Estamos em frente de Brancanes, veem um gradeamento que está fechado, edifícios ao fundo. Bem, vamos lá saber o que aquilo é. Brancanes é uma colina sagrada para Setúbal. Era uma elevação de terreno que dominava inteiramente a barra do Rio Sado e que por isso teve, desde há muito tempo, uma ocupação humana. Aqui em Brancanes havia grutas do Neolítico, onde apareceram magníficas cerâmicas campaniformes, foram levadas daqui para o Museu de Lisboa, e cada buraco que se faça depara com vestígios arqueológicos absolutamente preciosos. Isto que está na nossa frente é um tesouro arqueológico por explorar. No século passado fizeram realmente algumas pesquisas, apareceram essas relíquias, mas depois não se fez mais nada. Bom, a verdade é que isto, no século XIV, XV, era uma quinta de uma senhora, da Dona Branca. Bom, não era a Dona Branca que estão a pensar, era a Dona Branca Ianes, viúva de um ilustre advogado de Lisboa, João Afonso. Era um advogado de prestígio e de muito dinheiro, vivia ao pé do castelo, ao pé da porta do castelo, e deixou esta viúva com muitas terras. Ela aqui, nestas terras de Setúbal, mandou pôr uma torre, ainda há de ver aí os restos da torre, a Torre de Branca Anes. Claro, a torre caiu, mas a isto ficou a ser chamado Brancanes. No século XVII, uma outra grande figura da história portuguesa, Frei António das Chagas, um dos nossos maiores poetas, irmão do Diogo Bernardes. Ele teve uma vida muito, coitado, acho que fez muitos pecados até que se arrependeu, e então entregou-se a Deus e resolveu ir primeiro para o Varatojo, depois vem do Varatojo para aqui e faz aqui um colégio de missionários. Daqui saíram dezenas e dezenas de padres missionários, foram para o Brasil, foram para o Oriente, até que veio o liberalismo. Quando veio o liberalismo, toca a fechar os conventos todos, fecharam Brancanes, e esteve muito tempo abandonado, mas era tão bonito, que tornou-se o passeio predileto dos setubalenses. Vinha-se até aqui, eram matas frondosas e até as velhas casas do convento serviam para as pessoas se instalarem. Olhem, esteve aqui instalado nem mais nem menos que o grande Andersen. Eu acho que não há ninguém civilizado que não tenha ouvido já falar nas histórias como a polegadazinha, como a menina dos fósforos. Toda a gente viveu embalado por essas histórias encantadoras do Andersen. Até havia uma lenda que dizia que ele era filho do rei da Dinamarca. Não acredito em nada disso. Agora, que é um grande nome do romantismo europeu, é. Ora bem, o Andersen esteve aqui em Brancanes. E depois dele esteve o Oliveira Martins, o grande Oliveira Martins, no fim da vida, em 94. Ele estava muito cansado, precisava de um lugar de repouso, veio aqui para Brancanes e começou aqui a escrever uma obra
que infelizmente ficaria incompleta, o Príncipe Perfeito. Bom, vejam como esta Brancanes é efetivamente um álbum de história. Em 1910, estes republicanos de Setúbal, assim um bocado exaltados, chegaram aqui, pegaram-lhe o fogo, estardeu em grande parte, mas depois foi reconstruído e puseram lá um quartel de artilharia, com os canhões para defender a barra, isto realmente é uma boa posição. Bom, mas depois também acabaram os canhões, já ninguém dá tiros a ninguém, fechou o quartel e ficou Brancanes, ficou o encanto do lugar. Vocês querem saber o que é que lhe vão fazer? Realmente estou a pensar, bom, vai-se fazer uma grande estação arqueológica, como em Foscoa, para mostrar o que foi essa extraordinária cultura do Campaniforme. Nada disso. Então, um hotel de 5 estrelas, um hotel romântico, o hotel de Anderson, nada disso. Então, um centro de história, Oliveira Martins, o grande historiador português, ele viveu aqui, quis escrever aqui, e Setúbal precisa tanto de um bom edifício universitário, nada disso. Então, bem, um parque, vamos deixar ficar o parque para toda a gente passear e um espaço de liberdade e de lazer, nem isso. Vão fazer uma cadeia. Nós pedimos para entrar lá dentro, pedimos licença para entrar, os serviços prisioneiros, não senhor, aqui ninguém entra, isto agora é cadeia. Pronto, hortos são hortos, a gente não insistiu. É claro, connosco havia 1 milhão de pessoas que queriam entrar para ver, para aprender, para conhecer, mas hortos são hortos, aquilo está fechado. Em todo caso, conto isto, primeiro pela estupidez dessas hortes, depois para que os setubalenses compreendam o que deixaram perder. O espaço mais belo da cidade, com mais densa memória histórica, foi definitivamente amputado. Isto agora, aqui não entra ninguém. Isto é uma cadeia. Bom, eu acho que é triste. Eu acho que tenho visto fazer à história nacional muitas ofensas, muitos ultrajes. Agora, francamente, metê-la na cadeia é a primeira vez que acontece. Este aqueduto foi começado no tempo de Dom João II. Como vêem, foi cortado para aproveitar o chão para fazer prédios. Um outro problema igualmente grave do património histórico de Setúbal é esta questão do Convento de Jesus. Eu estou aqui num claustro, um claustro do Convento de Jesus, devo dizer que isto vem do tempo do rei Dom João II. Bom, claro, foi um convento de carmelitas descalças, pelos séculos fora, quando veio o liberalismo, as freiras vão-se embora e foi instalado aqui um hospital da Misericórdia. Prestou muitos serviços como hospital, olhem, foi aqui, naquelas janelas havia enfermarias, foi numa destas enfermarias que foi acolhido o Duarte Pacheco, o ministro Duarte Pacheco, quando cortou o pé, foi aqui que ele morreu, prestou grandes serviços, até que, claro, o hospital cresceu, teve que sair daqui, e então isto foi ocupado por um museu. Há ainda muita gente que se lembra do excelente Museu de Setúbal. Era um museu com muita variedade de coisas, sem dúvida, mas com coleções magníficas, museu. Depois, aqui há 7 ou 8 anos, o museu também foi fechado e isto ficou um pouco ao abandono. Tem havido aqui cheias e este claustro, que é realmente muito bonito, que já serviu
para magníficos concertos, para exposições, para representações teatrais, para banquetes oferecidos aos chefes do Estado. Este que era uma espécie de sala de visitas da cidade. Está hoje, isto, como vêem, não é aceitável. Todas as paredes interiores eram revestidas a azulejo. Bom, picaram os azulejos, levaram-nos. Eu não sei onde eles estão, pode ser que alguém saiba. A verdade é esta: os anos vão passando e ninguém resolve isto. Pior, está-se até agora aqui uma situação estranha. É que a Misericórdia saiu daqui, fez em terrenos seus novas instalações, mas agora é por causa deste monumento que não deixam a Misericórdia completar as suas novas instalações. Quer dizer, a Misericórdia, que manteve isto num estado capaz, está agora a ser vítima do filho que animou. Isso é também um problema complicado. Eu não tomo posição, porque eu não tenho que tomar posição nestas coisas. Agora, que sem dúvida esta questão precisa de ser resolvida com urgência, precisa, e de maneira que nem sofra o monumento, nem a Misericórdia fique de mãos atadas, porque esta Misericórdia faz falta a muita gente, e este convento também. Estamos na cripta do convento, uma cripta funerária. Este é o soberbo túmulo de Dom António Manuel. Mão, em latim dizia-se mano. Reparem como lá está no túmulo a mano de Manuel. Mas trouxe-os aqui porque, como veem, isto à volta era tudo forrado, era e é, de magníficos azulejos hispano-árabes, mas cada inverno que vem isto fica cheio de água, a água vai até quase ao teto, os azulejos ficaram cheios de lama e tiveram que os arrancar. Estão aí num serviço para ver se os limpam e nós não puseram cá. Eu falei no museu que existia aqui à volta e podia ficar a ideia no espírito de alguém de que o museu tem alguma culpa na tragédia que caiu sobre este claustro. Devo dizer que não tem, pelo contrário, bem ao contrário. O diretor do museu, o Dr. Batista Pereira, tem energicamente lutado pela salvação das coleções que aqui estavam, e ele até consegue um milagre. É que nesta ruína toda mantém aberto ao público uma galeria de pintura quinhentista. Mas estes programas não se destinam a dizer quem tem a culpa ou quem não tem, não. Eu queria era que ficasse bem claro o seguinte: quando eu travo estas batalhas pela salvação do património histórico das cidades portuguesas, não estou a falar como um velho caturra que fala em nome do passado, vem lá dos horizontes da memória a pensar só com o que já... É exatamente ao contrário. Eu estou a pensar no futuro. Às vezes, os horizontes da memória podem ser caminhos para o futuro. Sabemos perfeitamente que nos anos que aí vêm, no próximo século, a atividade económica dominante vai ser o turismo, que vai haver cada vez mais turistas. Mais, sabemos que esses turistas serão cada vez mais divididos em turistas pobres e turistas de elite, turistas ricos, porque, infelizmente, vai aumentar no mundo o abismo que separa os ricos dos pobres. Ora bem, os ricos, naturalmente, como já acontece, vão procurar
as cidades com história, com cultura, com monumentos, com património, com atividades ocupacionais, vão certamente aos sítios onde podem fazer ski, onde podem fazer regatas, onde podem fazer caçadas, onde podem ter jogos desportivos, aonde podem ter os horizontes da memória escancarados ante a sua fantasia. É por isso, quem hoje deixa destruir monumentos como este, pode iludir-se e julgar apenas que está a apagar as memórias do passado. Engana-se completamente. Está a eliminar, a destruir vandalicamente as hipóteses do futuro. Mas em monumentos históricos, nem tudo é negativo aqui em Setúbal. Há mesmo um caso que eu considero exemplar. É o caso da Fortaleza Sanatório do Otão. Aqui a Barra do Sado teve sempre importância histórica e militar. Já o Dom João I, imaginem, o Dálgio Barrota, mandou fazer aqui uma torre para a defesa do Sado. Ainda hoje se pode ver essa torre. Bom, depois da restauração, o Dom João IV mandou fazer aqui grandes obras. Por sinal, quando andavam a fazer as obras, apareceu um templo romano a Neptuno. Imaginem, já os romanos, como não tinham canhões, encomendavam-se aos deuses Neptuno para os proteger. Parece até que apareceu uma estátua de bronze do Neptuno, mas estupidamente derreteram-na para fazer canhões. A Fortaleza deixou de ter o seu papel e, no fim do século, quando o rei Dom Carlos casou, passou por aqui, achou este sítio lindíssimo, porque é claro que é realmente lindíssimo, e teve uma ideia, estava abandonado, completamente abandonado. Ele mandou fazer obras, fez uns aposentos muito bonitos e tinha a ideia de ter aqui uma espécie de casa de férias. Simplesmente, já nessa altura, a cidade de Setúbal era fortemente republicana, houve uma reação enorme, e não concordaram que o rei utilizasse uma velha fortaleza para fazer uma casa para seu próprio recreio. A oposição foi de tal ordem que o rei cedeu, com bom senso, e é a própria rainha que tem uma ideia. Bom, a casa, em vez de ficar para nós, vai ficar para os doentes, para os jovens doentes tuberculosos. Foi o primeiro sanatório para as doenças pulmonares que abriu em Portugal. Isto aconteceu em 1900. Ainda hoje aqui no sanatório conservam e fazem muito bem os aposentos que o rei tinha preparado para, enfim, as suas horas felizes. À volta, depois, foi-se ampliando um sanatório muito grande, que ainda hoje tem um papel extremamente importante. Eu acho este caso do Otão um caso, como eu disse, exemplar, de utilizar a história, dando-lhe uma função viva. Aqui não foi preciso ninguém estragar nada. E hoje, o velho sanatório do Otão continua a ser um instrumento útil, precioso, que tem restituído a saúde e a vida a tanta gente.
Música